Vamos lá, pessoal, para a gente fechar então nossa segunda aula, vamos começar a falar sobre falência e recuperação de empresas. É um tema muito importante, um tema que perpassa aí todo o direito empresarial. É também chamado como execução concursal, né, que pelo pessoal mais voltado para a área do processo, né, que é uma execução em concurso. Você está executando alguém, uma série de pessoas em concurso estão executando alguém. Várias pessoas estão concorrendo para receber um dinheiro, receber um crédito de alguém que não tem condições de saldar todas as suas dívidas. Então, a chamada execução concursal agora recebe o nome de recuperação de empresas, né? Falência e recuperação de empresas. O que a gente pode começar a falar sobre esse tema? Pessoal, esse tema ele era regulamentado até 2005 pelo decreto número 7661 de 45, a chamada antiga lei de falência. Então a gente durante 60 anos, a gente foi regulamentado por um decreto de 45, da época de Vargas ainda, para regulamentar essa questão da falência e da recuperação de empresas. Então, 60 anos depois, ainda éramos regulamentados por esse decreto. Era um decreto anacrônico, ele não correspondia mais às expectativas que nós tínhamos desse mercado econômico que nós temos hoje. Cresceu muito, desenvolveu muito a doutrina relativa à falência e recuperação de empresas. E essa doutrina começou a bater muito nessa lei. Por quê, gente? O decreto de 45 ele era eminentemente liquidatário. A ideia do decreto de 45 era o quê? A empresa não tem condição de pagar suas dívidas? Encerra as atividades e o que tem, paga. Não pode uma empresa continuar no mercado devendo seus credores. Isso de fato tem seu fundamento, isso de fato tem sua razão. Ninguém quer, nenhuma economia aí que quer ser sadia, quer ter uma empresa que não pague seus credores. Isso é ruim, cai no descrédito aí todo o mercado econômico. No entanto, gente, a lei não pode focar apenas no pagamento dos credores. Não é viável que uma legislação, que um país, que um ordenamento jurídico de um país possa focar em o quê? Pagar credores. Esse pagamento de credores tem uma série de efeitos colaterais, que pode o quê? Gerar consequências mais drásticas do que uma moratória, do que o quê? Uma prorrogação dessas dívidas. Então, gente, essa lei aí ela era muito criticada, por ter essa característica de ser eminentemente liquidatária. Ela queria o quê? Fechar a empresa e liquidar o patrimônio. A empresa está devendo seus credores, ela não tem condição de pagar os seus débitos, encerra. A gente vai lá, fecha, pega o que ela tem ainda aí disponível, o que ela tem de bens penhoráveis, o que é possível a gente arrecadar aí dessa empresa, vamos penhorar, avaliar, leiloar e vamos pagar os credores conforme a ordem de preferência aí prevista na legislação. E isso começou a ser muito criticado. Os doutrinadores começaram a perceber o quê? Que essa característica liquidatária aí da lei de falência não era salutar. A gente viu que há anos aí atrás, uma VASP, que era uma empresa aérea de grande porte, ser fechada do dia para a noite. Ela não teve muita possibilidade ali de segurar no mercado. Então, por quê? O decreto-lei era o quê? Eminentemente liquidatário. Gente, essas consequências aí dessa característica liquidatária da lei, do decreto ali de 1945, geravam muitos prejuízos à sociedade. Elas eram prejudiciais aí ao interesse social. Por quê? Quando você fecha uma empresa, você liquida uma empresa, você traz muitos problemas ali para a economia. Por quê? Demissão em massa, várias pessoas vão perder seus empregos. A gente tem menos opções na qualidade de consumidores, nós temos menos opções na hora de escolhermos qual fornecedor que nós vamos querer. Nós temos tira
da economia ali, mais um ser, mais uma pessoa jurídica que girava, que aumentava a economia. Então, gente, tinha que sopesar, né? A coisa não era só fechar a empresa e pagar os credores. Tinha que haver essa ponderação também. De um lado, o pagamento dos credores. De fato, ninguém pode ficar sem receber. Você prestou serviço, você adquiriu bens, né? Você vendeu bens, você tem que ser remunerado por isso. Né? Você tinha um produto, um serviço, colocou isso no mercado, ele foi adquirido por alguém, esse alguém tem que pagar por esse serviço, por esse produto que você adquiriu. Isso é muito sério. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer o quê? Das vantagens que uma empresa operando no mercado traz. Ela gera riquezas, gera tributos para o Estado, aumenta aí a economia, gera empregos, aumenta aí a possibilidade de opções, né, a livre concorrência. Então, gente, tinha que ter uma ponderação entre isso. Né? Vários doutrinadores aí começaram então a defender o quê? A função social da empresa, né? A função social aí da sociedade empresária. Antes, totalmente esquecida, totalmente relegada pelo decreto de 1945. Então, vários doutrinadores, vários estudiosos aí do direito empresarial começaram a bater forte. Pessoal, não é assim que funciona. Não é só a empresa estar devendo, fecha a empresa e pronto, e paga os credores e resolveu. Deu para pagar? Deu, não deu para pagar? Não deu, mas a gente tira essa empresa aí doente, né, do mercado. Mas essa retirada da empresa gera consequências que são sérias, gera consequências que são drásticas. Então, pessoal, vários doutrinadores aí começaram a defender essa função social, a importância que uma empresa tem para a sociedade, né, como a gente disse, de gerar impostos, de gerar empregos, de gerar concorrência. Então, começamos a ter aí decisões jurisprudenciais negando diversos pedidos de falência com o objetivo de simples cobrança de crédito. Ah, como assim? Gente, para poder levar uma empresa à falência, basta que um credor, né, com base em um título exigível e não pago, né, com base em um inadimplemento de um título certo, líquido e exigível, ajuize um pedido de falência. Olha só, essa empresa não teve condições de me pagar. Então, eu já tentei penhorar, não encontrei bens dela disponíveis. Quero o quê? Quero que essa empresa seja declarada falida. Quero ajuizar aqui uma ação de falência contra essa empresa. Então, gente, um credor, né, que tenha R$10 de crédito com aquela empresa, pode ajuizar um pedido de falência se não conseguiu receber aquele crédito. E o que? Esse pedido de falência poderia, com base aqui no decreto 7661, levar essa empresa à falência. Né? Acabar com todos aqueles postos de emprego, né? Acabar com mais uma opção. A gente pensa aí na falência da VASP, né, de anos atrás aí, em que a TAM ficou praticamente sozinha no mercado, né? A Varig também estava lá e tal, mas a VASP era um dos carros fortes aí da nossa aviação. Perdemos uma opção, várias pessoas foram para a rua, porque a lei era eminentemente liquidatária. Então, com base nessa função social, vários doutrinadores, né, defenderam essa ideia e vários julgadores compraram essa ideia. De quê? De tentar recuperar a empresa, tentar dar uma chance para a empresa antes que ela fosse declarada falida, antes que a sua falência fosse declarada ali pelo juízo de falência. Então, a função social da empresa foi um conceito, algo que agregou muito aí para a gente tivesse uma nova lei de falência. Vamos tratar então, conceituar aqui a função social da empresa, né? Como que a gente pode conceituar aí a função social da empresa? Tentar, sempre que possível,
Então, sempre que for possível, tentar recuperar a unidade produtora, para só então, né, não obtendo êxito, decretar aí a sua falência. Então hoje, gente, não é assim, simples assim, igual era antigamente. Né? Até o decreto 945 estar em vigência, a lei eminentemente liquidatária. Ela não tentava de todas as formas possíveis tentar salvar a empresa. Ela se limitava ao quê? Tentava uma oportunidadezinha por meio da concordata, que nós vamos estudar agora, mas a concordata não era suficiente, não era necessário mais. Com base na função social da empresa, tivemos o quê? Essa nova lei de falência de 2005, a lei 11.101, e essa nova lei de falência, sim, trouxe aí, ela embarcou nessa ideia da função social da empresa, tentando sempre que possível manter a unidade produtora, né, que deve ser o quê? Declarada falida somente quando não tiver a menor condição de salvar essa empresa. Quando não tivermos possibilidade nenhuma, né, de tentar aí recuperar a unidade produtora, é que então ela vai ter a sua falência declarada. Isso então foi abrangido, foi adotado aí pela Lei 11.111 de 2005, né, como uma nova lei de falência. E ela, na verdade, gente, a coisa modificou tanto que ela nem chama mais lei de falência, igual o decreto chamava. Ela chama-se o quê? Lei de recuperação judicial e extrajudicial e liquidação da empresa. Como que o decreto de 45 chamava? Lei de falência e concordata. Concordata era a oportunidade de salvação. Falência, né, essa consequência de levar a empresa a liquidar, né, acabar com a empresa. Agora mudou até a ordem dos nomes. Né? Antes era lei de falência e concordata. Agora é lei de recuperação judicial e extrajudicial e liquidação. A recuperação vem antes da liquidação, até no nome da lei. De tão importante, né, de tanto prestígio aí, que a ideia de recuperar a empresa ganhou por meio da nova lei, né, de 2005. Então, com base nessa nova lei, nós temos o quê? Uma maior preocupação na hora de recuperar uma unidade produtora, né, de não permitir aí que uma unidade produtora ela seja declarada falida sem antes ter dado toda a oportunidade de essa unidade produtora se tentar manter aí no mercado. Então, a primeira preocupação, né, que a gente tem aí com a lei de falência é justamente essa, né, essa ideia de salvar a empresa antes de tudo. Primeiro, vamos tentar salvar a empresa para depois, não sendo possível mesmo, tentar aí declarar essa empresa falida, tirar essa empresa do mercado, arrecadar os bens, pagar os credores e a partir daí então se livrar dessa empresa, porque de fato não teve condição nenhuma de salvá-la. Mas antes disso, né, a grande preocupação aí é o quê? Tentar manter essa empresa no mercado. Então, gente, vamos falar qual é a grande diferença, né? Qual é a grande vantagem que veio aí com a nova lei de falência. Né, a primeira grande vantagem, gente, da nova lei de falência é o quê? O fim da concordata. Né, a gente tinha antes o quê? A concordata. Né, a concordata era o quê? A forma de tentar salvar, de tentar recuperar a empresa. Né, antes você tinha a concordata. Como que funcionava aí a concordata? A concordata, ela era uma possibilidade de salvação da empresa, mas ela era extremamente limitada. Né? Concordata era uma forma de salvação da empresa aí, que talvez não chegava, não atingia os objetivos para o qual ela se destinou. Então nós tínhamos o que? A concordata, antes, no decreto de 1945,
e a concordata foi então substituída pela recuperação judicial. E quais são as grandes diferenças entre as duas? A antiga concordata, pessoal, ela era um modo de recuperação de empresa que não atingia seus objetivos. Ela prevista ali no decreto de 1945, um decreto que era eminentemente liquidatário, um decreto que visava ali fechar a empresa, não dava grandes oportunidades de ela se recuperar, e essa concordata, qual que era a forma de execução, qual que era a forma de a empresa tentar se recuperar? Ela permitia ao concordatário quitar em até 2 anos somente seus débitos quirografários, apenas os débitos quirografários. Ela não considerava o fato de que esse débito quirografário poderia não ser o problema da empresa. Aí eu pergunto a vocês, vocês devem estar se questionando, o que são débitos quirografários? Nós vamos tratar cada um desses tipos de crédito aqui nos próximos slides. O que eu quero que vocês entendam é o quê? Uma empresa tem débitos de várias formas. Ela tem débitos trabalhistas, ela tem débitos preferenciais, ela tem débitos quirografários, ela tem débitos decorrentes de anticrese, tem débitos decorrentes de hipoteca, tem débitos decorrentes de penhor. Então, tem diversos tipos de débito. Uma empresa não tem somente débitos quirografários. Mas a concordata admitia o quê? Uma moratória, uma postergação de pagamento somente desse tipo de débito. Somente os débitos quirografários podiam ser enrolados pela empresa. Ela tinha uma oportunidade, ela ganhava um prazo para poder pagar esses débitos somente se fossem débitos quirografários. Se fossem outros tipos de débitos, débitos com garantia real, débitos preferenciais, débitos trabalhistas, esses débitos não eram passíveis de entrar na concordata. A empresa não ganhava tempo para poder pagar esses débitos. Não tem condição, então, de pagar esses débitos trabalhistas, preferenciais, com garantia real. Então, tchau, vamos fechar a empresa e ela está fora. Então, ela não permitia uma recuperação judicial da empresa de fato. Ela não atingia os seus objetivos. Por que a concordata não atingia seus objetivos? Ela admitia uma postergação de pagamento apenas de débitos quirografários, apenas de débitos sem qualquer garantia. Somente nesses casos era possível, então, postergar, era possível obter uma concordata, uma ajuda, uma força aí do Estado para poder postergar um pouco o pagamento aí desses débitos. E isso nem sempre atingia seus objetivos. Por quê? Talvez os débitos dela não eram quirografários. Esse não era o problema da empresa. A empresa não está devendo nenhum credor quirografário, ela está devendo questões trabalhistas. Ela tomou uma multa do Ministério do Trabalho de 100 milhões de reais e ela não tem condições de pagar agora. Não tem? Então, tchau. Vamos fechar a empresa, liquida aí, um abraço, não tem mais por que ela fazer parte do mercado. Isso é muito complicado, pessoal? Isso é muito sério. Então, dessa forma, a concordata muitas vezes não atingia os seus objetivos. Mas antes da gente continuar aí, vamos então falar sobre... Isso, acho que eu fiz bobagem aqui, Esqueci eu... Vamos ver, deixa eu voltar aqui. Deu certo. Então vamos lá. Vamos falar então dos tipos de credores. Quais são os tipos de credores que nós temos aqui antes da gente dar sequência à concordata, à recuperação judicial? Primeiro, esse credor que a gente tanto está falando, o credor quirografário. O credor quirografário, ele é o quê? O credor que não possui direito real de garantia. Ele não possui nenhuma garantia do pagamento do seu crédito. É o quê? Os créditos estão representados por títulos advindos de relações obrigacionais comuns. Cheques, notas promissórias, contratos assinados por 2 testemunhas,
né, para ser um título executivo extrajudicial, né, pode ser um contrato aí diverso, que vai realizar uma ação de cobrança, que se tiver uma sentença favorável, então teremos um título executivo judicial, que também não tem garantia, um crédito quirografário. Então, todo credor, né, que não possui crédito real de garantia, ele não tem qualquer garantia de que será pago, de que aquele débito será quitado. Então, ele é chamado de quê? De credor quirografário. E somente esse credor poderia ter o pagamento postergado. Somente nesses casos que a concordata poderia atuar. Somente nesses casos que a empresa poderia fazer uso da concordata, tentar ganhar tempo, tentar uma moratória para pagar aqueles débitos. E se não fosse esse tipo de débito, esses outros tipos aqui que nós veremos não poderiam fazer parte da concordata. Então, o credor hipotecário. O que é o credor hipotecário? Ele possui um direito real de garantia exercitável sobre bem imóvel ou bens móveis que a lei define dessa forma. A lei diz esses bens, embora eles sejam móveis, o valor dele é tão alto que ele vai poder ser hipotecado. Por exemplo, navios, aviões, né, são bens móveis que têm valores mais altos do que imóveis. Então é possível você hipotecá-lo. Então você está sem dinheiro, você procurou o banco e vai hipotecar a sua casa. Você vai fazer um empréstimo e dar seu imóvel em garantia de pagamento daquele empréstimo. Opa, você deu seu imóvel em garantia. Então o que? Seu credor tem uma garantia real, tem um direito real de garantia. É um credor hipotecário. Esse credor, como ele tem uma garantia real, né, você hipotecou o seu imóvel ou seu bem imóvel com valor alto, você então tem, né, um credor hipotecário, e se for uma empresa, como ele tem uma garantia real, ele não é um credor quirografário, esse empréstimo tem que ser pago. Se você não pagar esse empréstimo, é possível que seja declarada a sua falência. Você não pode pedir concordata em relação a esse empréstimo que você fez. A pessoa jurídica hipotecou o seu imóvel, hipotecou um galpão. Ela tem que pagar. Se ela não pagar, o que acontece? Não pode pedir concordata, né? Vai ser declarada a sua falência. Assim como no caso do credor hipotecário, é o caso do credor pignoratício. O que é o credor pignoratício? O credor pignoratício é o quê? O credor que possui direito real de garantia exercitável sobre bem móvel. Enquanto o credor hipotecário é o que tem garantia sobre bem imóvel ou móvel por a lei assim definir, porque o valor é alto, como no caso de navios, aviões, etc., o credor pignoratício ele tem o quê? Uma garantia sobre um bem móvel. Então, o credor pignoratício ele é muito parecido com o hipotecário, porque os dois têm garantia que vão receber o crédito. A um foi dado um imóvel, ao outro foi dado um bem móvel. Como são credores que têm garantia de recebimento desse crédito, não é um crédito quirografário. Não sendo um crédito quirografário, o que nós teremos? Impossibilidade de pedir concordata em relação a esse crédito. Esse crédito necessariamente tem que ser pago. Outro tipo de credores que nós temos é o quê? O credor anticrético. É o quê? Direito real de garantia exercitável sobre rendas. Gente, vocês estão percebendo? Todos os tipos de credores aqui que nós estamos falando são o quê? Credores com garantia. A gente falou primeiro do credor que tem garantia um bem imóvel ou um móvel de alto custo. O credor pignoratício que tem como garantia um bem móvel, um valor em regra menor. O credor anticrético, que é o quê? Possui direito de garantia sobre rendas. O sujeito conseguiu lá penhorar o quê? Ele fez um contrato, por exemplo, né? Vamos esquecer aí a penhora. Fez um contrato que um empréstimo
Se o sujeito não pagar, se aquela empresa não pagar, ela deu em garantia o quê? O seu faturamento. Ela falou que, ó, se não pagar, você tem direito aí você tem como garantia 10% do meu faturamento, 5% do meu faturamento. Isso é a garantia de recebimento. Então você pode ali ir direto na boca, direto na fonte. Tanto a empresa tem que te repassar ali 10%. Ela tem uma garantia de recebimento. Esse credor aí anticrético também não pode constar de uma concordata. Você não pode pedir para atrasar, você não pode pedir para demorar, você não pode pedir um prazo para poder quitar a sua dívida, seu débito anticrético. Por quê? Tem uma garantia. Tendo garantia, não é credor quirografário e não é abrangido pela concordata. Da mesma forma, o que? Nós temos o crédito preferencial. O que é o crédito preferencial? Decorrente de acidentes de trabalho e créditos trabalhistas. Pessoal, aqui estamos diante o quê? De um tipo de crédito que não é quirografário. Por quê? Porque ele é preferencial. Quando a gente pensar em crédito quirografário, é só a gente pensar em crédito comum. Crédito quirografário, que é o crédito normal. O quê? Ele não tem preferência e ele não tem garantia. Então, só esse crédito comum é que podia fazer parte da concordata. A gente viu o quê? Se tiver qualquer garantia, seja de um bem imóvel, seja de um bem móvel, seja de renda, e seja uma preferência. Então, garantia ou preferência não pode entrar na concordata. Só se não tiver nada, se for um crédito comum, um crédito normal, crédito quirografário. Esse crédito, então, vai poder fazer parte o quê? Da concordata. Crédito com garantia real, então, ou não, aquele que satisfação do direito do credor aí está garantida, não é um tipo de crédito aí que vai poder fazer parte da concordata. Crédito privilegiado. O quê? Casos especiais previstos em lei. Ele não chega a ser um crédito preferencial, como os créditos de acidente de trabalho, crédito trabalhista. Ele não tem tanta preferência, mas ele tem uma preferência sobre o comum, que é o quê? Uns casos especiais que a lei assim diz. Por exemplo, benfeitorias necessárias ou úteis. Alguém que alugou um imóvel, fez benfeitorias, foi tirado desse imóvel, tem direito a receber essas benfeitorias úteis ou necessárias que fez no imóvel. Isso é um crédito que a lei chama de privilegiado. A lei dá privilégio a esse crédito antes dos outros tipos de crédito comum. Os honorários de um advogado na falência do seu devedor. Nesse caso, os honorários também, por ter o caráter alimentar, como no caso dos créditos trabalhistas, tem preferência. Então, por ser um crédito privilegiado, ele o quê? Não é um crédito quirografário, então não pode entrar não podia nem entrar na concordata. O que podia entrar na concordata? Somente os créditos sem garantia real. Aqueles créditos o quê? Que não tinha garantia nenhuma, não tem preferência, não tem garantia, não tem nada. São o quê? Créditos quirografários, créditos comuns. Então, nesses casos aí, nós temos aí um tipo de crédito que finalmente poderia fazer parte aí da concordata. Então, a gente viu o quê? Que a concordata ela abrangia somente créditos quirografários, créditos que não tinham garantia real, não tinham privilégio, não tinham preferência, créditos comuns. Se tiver alguma preferência, se tiver alguma garantia, se tiver algum privilégio, esse crédito não podia fazer parte aí da concordata. Então vamos ver quais tipos de concordata que a gente tinha aí no decreto de 1945. A gente tinha concordata preventiva e a gente tinha o quê? Concordata suspensiva. São dois tipos aí de concordatas, que a primeira, por óbvio, busca o quê? Prevenir. E o que ela prevenia? A declaração de falência do devedor. E sendo ela concedida, impedia a decretação dessa falência. Então ela tentava prevenir a falência. E se o juiz concedesse a concordata preventiva, ela impedia
a decretação de falência. Impedia o quê? Que o juiz decretasse aquela falência, que sequer fosse ajuizada uma ação de falência. No caso da concordata suspensiva, a ação de falência já tinha sido ajuizada. Ela vai o quê? Ter o efeito de suspender a ação de falência anteriormente a já ajuizada. Então, a concordata suspensiva, concedida no decorrer do processo falimentar, ela tentava o quê? Suspender um estado temporário de insolvência. Ela proporcionava aí ao comerciante um estágio temporário de suspensão daquele pedido de falência, afastando as drásticas consequências desse instituto. Porque uma empresa que está sofrendo um processo de falência, ela fica muito complicada, a credibilidade dela no mercado. Então, quando você conseguia uma concordata suspensiva, isso suspendia esses efeitos da falência e o que? Encerrava, né, a empresa ali não tinha mais esse problema na hora de negociar, de tentar seguir com suas atividades econômicas aí. Pessoal, então vamos fechar aí mais esse bloco, e na próxima aula a gente dá sequência aí à falência e recuperação judicial de empresas, a concordata que nós estamos estudando agora. Até mais.